Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Barco virou, tá forte a correnteza, se for nadar apanha com certeza. No rio de pedra não tente nadar, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Se a vida anda meio turbulenta e a tempestade demora a passar, apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Barco virou, tá forte a correnteza, se for nadar apanha com certeza. No rio de pedra não tente nadar, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Se a vida anda meio turbulenta e a tempestade demora a passar, apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Boa noite, me chamo Jackson De Carpes, sou um músico, compositor da linha espiritualista, alguns rockzinhos também, mas que não vingou muito, então continuei mais firme nessa minha vertente espiritualista. Componho canções e trago também canções de outros autores, mas que tenham esse tema, essa pegada mais espiritual. Se não for espiritual, que pelo menos traga uma mensagem boa, que não são os rótulos que tornam as músicas boas, e sim o conteúdo, a letra, a mensagem que passa. Num tempo que nós estamos com tanto acesso a tudo que é tipo de música, de conteúdo, enfim, livros, séries, filmes, está em nós a escolha de adquirir algo bom, de ingerir algo bom, seja pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Está tudo muito fácil, muito ao nosso alcance. Então a seleção é da nossa parte. Seleção do que eu vou me alimentar, do que eu vou ouvir, das pessoas que eu vou conviver, da onde eu vou frequentar, das músicas que eu vou ouvir, dos filmes, enfim. A escolha sempre esteve em mim. Então sempre esteve na gente o diferencial de algo saudável e de algo não tão saudável assim. O nome dessa live
eu coloquei carinhosamente como Canção Nascente. Eu também disponibilizo esse vídeo depois no YouTube. Está sendo gravado ao vivo pelo Facebook, transmitido ao vivo pelo Facebook. Depois eu disponibilizo no YouTube também. E tem o podcast chamado Canção Nascente, que está em várias plataformas de áudio. Eu sei que está no Spotify, porque eu assino o Spotify, então eu escuto Spotify, eu acho que só tem eu escutando, então fica a dica, quem quiser ouvir. São programas rapidinhos, assim, de uma meia horinha, em que a gente sempre começa com uma canção, depois a gente conversa um pouquinho, toca mais uma canção, de preferência em cima do que a gente conversou, para reforçar, e depois encerrando com mais uma cançãozinha lá. Eu estou dando bastante preferência para as canções minhas. Faz sentido, né? Eu gosto, são minhas. Eu quero divulgar mais as minhas canções porque eu acredito na mensagem que elas trazem. Essa, por exemplo, que eu comecei cantando, se chama Oba E, Oba Ea. Na mitologia africana, na mitologia iorubá, a Oba é uma entidade, é um orixá. E vamos dizer assim, o local da natureza que é cultuado, que é representado para ela, seriam as águas com pedras, assim, águas de rio que tem pedra, assim como o Xangô, né, é na pedreira, Oxóssi nas matas. Obá seria, vamos dizer assim, seu habitat na natureza, sei lá, quando eu quero me conectar, por exemplo, com a energia de Obá, eu vou até um rio de pedras e me conecto, porque até o meu inconsciente já assimilou isso. Não quer dizer que ela está lá, é a minha cabeça que diz isso e facilita para mim. Mas essa canção conta sobre momentos que, quando está muito difícil, a vida muito complicada, como é importante, como é bom ter uma crença. Seja uma crença religiosa, seja uma crença filosófica, seja uma crença no nada, né? Não, eu não acredito em nada, eu acredito só em mim. É uma crença. Não existe Deus, não existe religião, não existe nada. Existe o meu esforço próprio e é só isso que eu acredito. É uma crença. É que nem diria o Miyagi, o professor Miyagi, lá, o mestre Miyagi. Karatê ou é bom ou é ruim. Se for no meio, quebra. Acho que assim também eu sinto, pelo menos da minha parte, como se a minha crença, a minha espiritualidade, a minha fé. Se eu confio no lado bom, mas eu sei que o lado ruim também é forte, aí bem provável que eu me quebre. Mas se eu tiver plena certeza de que, lógico, o lado não tão bom assim existe, mas o lado que é bom é muito forte. Então acho que isso que também é uma definição de fé. Eu saber que sim, existem coisas, pessoas, enfim, movimentos que não são bons, que são involutivos, mas que existe sim uma corrente muito forte, muito presente, seja ela da religião que for, mas existem sim pessoas muito boas que fazem o bem para a humanidade sem nem aparecer e até preferem ficar assim mais no anonimato mesmo. E o tema que a gente escolheu hoje para debater é sobre cura, vou cantar uma canção ali que fala um pouco sobre cura e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui, me ajudando, me assessorando, lendo os recadinhos e dando suporte técnico, minha esposa, que vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucilena Rodrigues Cabreira. Recadinho, André Filtrin Teixeira, boa noite. Boa noite, ideia. Seja muito bem-vindo nesta noite. A gente estava comentando, a gente gosta de conversar um pouquinho antes, né, sobre a questão da cura. E a gente estava assistindo ontem uma live de um psicólogo, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente pensa assim, não, o passado, passado passou, não tem como mudar. Não, a certo ponto, sim, né, não adianta tu ficar remoendo, né, se tu olhar pelo retrovisor apenas do carro, tu não consegue dirigir direito. Mas, sim, a gente consegue mudar o passado. Ah, mas como assim? Voltar no tempo? Não. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de uma terapia, que a gente precisa resolver alguns assuntos, né? Não vai mudar o que aconteceu no passado, mas a gente vai mudar a minha percepção do que aconteceu no passado. Talvez eu consiga colocar um pouco mais de maturidade no que aconteceu na minha infância, por exemplo.
E com essa maturidade, com essa compreensão do passado, eu posso promover a cura. Talvez não a cura física demore um pouco mais, mas no momento que eu consigo promover a minha cura emocional, a minha cura psicológica de alguma coisa que eu lembre, que muita coisa a gente nem lembra, né? Mas, sei lá, alguma coisa alguma necessidade que não foi suprida na minha infância. E criança acha que é o centro do mundo, né? Enfim, estou dando um exemplo bem bobo aqui. Mas acho que a cura está principalmente em ressignificar o passado. Não é botar chantilly em cima de uma coisa, um bolo de lodo. Não é. É realmente ver que não, esse era um bolo de lodo, né? É uma montanha de lodo, mas por causa disso, e hoje eu não preciso mais sentir o cheiro desse lodo, eu não preciso cobrir esse lodo com chantilly, porque eu entendo, eu compreendo o porquê que aconteceu aquilo, por que aconteceu aquela situação. Hoje eu sou adulto, eu consigo enxergar com os olhos de adulto. E isso pode vir, e é bem provável que isso contribua e muito para a cura de doenças que eu tenho hoje em dia. Eu posso falar por mim. Eu tenho asma, desde sempre eu tenho asma. E segundo a medicina, a asma é uma doença que não tem cura, é uma doença autoimune. Tanto que eu faço parte do grupo de risco. Não é uma asma severa assim, mas é asma. E eu fui estudar, fui saber. Eu não me conformei ainda com isso. Não quer dizer que eu não vou curar. E eu fui atrás de saber as origens psicossomáticas da asma, o que causa, o que não causa. E não sei se eu vou conseguir curar fisicamente a asma, mas eu sinto que ela já está bem mais branda, né? Quando eu consigo estar equilibrado, quando eu consigo ser adulto de verdade, ela dá uma acalmada. Claro, mudanças climáticas, coisas e tal, ainda me afetam, mas me afetavam muito mais antes. Porque, seguida eu volto ao passado, seja em meditação, seja em conversa, às vezes até uma conversa assim, informal, um bate-papo bem descontraído, a gente acaba ligando as coisas ligando os acontecimentos atuais com algumas coisas da infância. E a própria psicanálise diz que, na verdade, nós não temos vários traumas, nós temos, se for na questão psicológica, lógico, nós temos apenas um ou dois que foi lá na infância, mas uma infância muito, muito infância que a gente não lembra conscientemente. Mas o nosso subconsciente acaba nos alertando, né? Sei lá, eu tenho um medo de água, por exemplo. Não tenho, tá? Mas vamos supor, eu tenho um medo muito grande de água ou de altura. Tenho medo muito de altura. De repente, na minha infância, que eu nem lembro, lá, sei lá, dá até uns 3 anos que eu não tenho como recordar. Talvez eu tenha tido algum evento que tenha gerado esse medo. E eu acabo repetindo esse medo a minha vida inteira. E aí que entra um trabalho, né, uma meditação ajuda muito, uma automeditação, uma autoterapia. Uma terapia ajuda muito, consultar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, enfim. Mas sendo sincero consigo mesmo, sendo leal consigo mesmo, isso já ajuda bastante. Quer complementar alguma coisa? Teu ponto de vista? Não sei, de repente toca a música, depois eu falo alguma coisa. Tá. Vou cantar essa música aqui, essa não é minha, o nome do autor é El Toco. É um cara que ele tem só um cotoquinho de braço, assim. Mas a música é muito bonita, é uma... Né, para quem vive no passado dizendo que não faz mais música boa hoje em dia, esse cara é atual. Eu sou atual, eu estou fazendo música boa. Mas esse cara, El Toco, ele é uma pegada dele é meio que reggaezinho, meio uma coisa bem moderna mesmo. Um estilo bem jovem, até jovem demais para mim. Mas ele traz mensagens bonitas, assim. Traz umas letras bonitas. Eu convido a prestarem atenção na letra. A letra é muito bonita. A melodia também é bonita. Mas ele fala justamente sobre a cura. Aliás, o nome da música é A Cura, tá? Então vou tocar aqui.
Invoque a chama azul, trazendo a paz, toda a proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar a doença. É a gente que inventa e a gente que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que a corda arrebenta só se a luz se apagar. Eu vou cantar pra despertar. Eu vou cantar pra despertar. Invoque a chama azul, trazendo a paz, toda a proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar a doença. É a gente que inventa e a gente que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que a corda arrebenta só se a luz se apagar. Eu vou cantar pra despertar. Eu vou cantar pra iluminar. Despertar, iluminar, pra despertar. Eu vou cantar pra despertar. Eu vou cantar pra iluminar. Essa então foi a cura de El Tocou. Quer complementar agora? Sim. Se inspirou agora? Não, tem. É que para mim é sempre assim, sobre a cura. No meu ponto de vista, a cura, a grande cura é o autoconhecimento. Quanto mais a gente, né, se conhece, procura se conhecer, se analisar, se autoanalisar, mais vai descobrindo, entendendo e principalmente tendo coragem. É o meu microfone? Acho que é o meu aqui. Eu baixei. Tendo coragem, amor, muito amor, né, compreensão com os nossos medos, analisando com calma, tendo coragem para enfrentar, olhar, né, e ir adiante. E assim a gente vai curando uma coisinha aqui, outra ali, e vai indo, realmente tirando as cascas da cebola que muita gente fala. E a nossa própria evolução. Então, para mim, a cura está muito relacionada com autoconhecimento. Mas isso é uma coisa assim, também uma busca diária e constante. É estar sempre atento consigo, no que cada situação provoca, né, as emoções, às vezes, como o Jacques falou sobre a criança ali, como a gente reage com uma criança ferida, né, com a criança que foi machucada lá na infância e que a gente carrega esses traumas a vida toda, se não estiver atento, olhando, percebendo, e isso realmente precisa ser diário e constante. Não quer dizer que descobri o que é, está resolvido. É um exercício, é todo dia, e nada impede que eu novamente faça alguma coisa que remeta a uma situação que não foi tão boa assim. Né? A gente acaba repetindo padrões. A gente é criado por outros seres humanos, e os seres humanos acabam nos colocando no nosso subconsciente aquilo que eles acham que é o correto. Não estou dizendo que está errado. Né? Eu acho que os pais, quando tentam acertar, eles acertam. Mas somos seres não digo complicados, mas engenhosos. Nossa mente é muito complexa. Somos seres complexos. E, às vezes, a percepção de uma criança
ela é muito diferente da intenção do adulto, por exemplo. Se o adulto diz não para uma criança, pô, é não pela segurança, e talvez aquele não para a criança traga uma tristeza, uma angústia gigante e leve para o resto da vida esse sentimento de sei lá, de abandono, e na verdade aquele não foi para preservar a saúde, preservar a integridade física da criança. Então a gente precisa realmente, como adulto, pegar esse sentimento, essa impressão negativa e colocar maturidade mesmo. Não, por que me disseram não tal situação? Se fosse comigo, eu adulto agora, por que deve ser? Deve ser por causa... Nem que eu invente uma desculpa para não ficar preso naquela coisa negativa. Porque com certeza os adultos não fizeram por maldade. Espero que não, né? Até botou aqui trocando aqui uma mensagem com a gente. André Filtrin Teixeira. Sempre que algo acontece repentinamente na minha saúde, eu procuro voltar alguns dias atrás e rever minhas atitudes e pensamentos. E normalmente encontro aonde começou a desarmonia. E aí começa o caminho de tentar entrar nos eixos novamente e corrigir a atitude equivocada. Perfeito, perfeito. Acho que é isso aí mesmo. Estar atento, né? Estar atento, não. Que nem agora aqui em casa estragou 2 coisas elétricas. Vamos dar uma pensada, né? Por que 2 coisas eletrônicas estragaram aqui em casa? Daqui a pouco a gente está preso em algum pensamento negativo. Ou presença de ET. Ou pode ser presença de ET. Bom, menos mal, se for um ET de boa, né? Mas vai queimar, por favor. É que é diferente a energia, isso pode acontecer. Vamos pensar assim. Melhor, mas é sempre bom, mas é sempre bom a gente fazer, que nem a André falou, uma autoanálise. Será que eu mudei minha vibração, meu padrão? E eu gosto de falar uma frase, não quer dizer que eu viva isso à risca, é uma coisa que eu ainda estou buscando. É que todo rompante de sentimento é uma atitude infantil, é uma criança. Se eu tenho uma atitude exagerada, seja ela tanto para bom quanto para ruim, é a minha criança ferida que está falando. Né? Se eu sou amoroso demais, assim, pegajoso, gosmento, assim, aquela coisa... é uma criança ferida se manifestando. Se eu sou muito fechado, muito duro, muito agressivo, é uma criança ferida também se manifestando, se defendendo. Então vamos ficar atentos a nossos sentimentos. André colocou aqui, excesso de energia. Excesso de energia. Eu acho. Bom, tomara que seja isso. Que aí é fácil. Fazer um fio terra. Que pode ser, também tem a ver com ETs, pode ser excesso de energia. Não, também. Bem estranho, a parafusadeira, que é novinha, tem 6 meses de uso, eu quase não uso ela, fui usar a bateria morta e não carrega. Aí levei na assistência técnica, não tem conserto. Quer dizer, é só trocando a bateria. Coisa novinha, pode ser, né? Energia, sugou toda a energia. Ou, sei lá, deu uma descarga. Não sei, não entendo de ET, não entendo de eletrônica. Você queimou aquela imundice. Não sei, só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim. Essa próxima canção agora que eu vou cantar se chama Flor de Jurema. É a composição minha. Flor de Jurema, filha de Oxalá, cabocla pequena, princesa do Jurema. Antigas cantigas te embalam ao girar, criança divina que ensina ao brincar. A noite escura clareia com teu olhar, estrela do dia que ensina a brilhar. Vovó Lua protege o teu sonhar, vovô Sol te chama para ti
despertar. Mãe Terra abençoou sua caboclinha. Pai Céu chorou de orgulho da sua estrelinha. Flor de Jurema encanta ao beija-flor. Canção nativa que encanta o cantador. Flor de Jurema, filha de Oxalá. Cabocla pequena, princesa no Jurema. Antigas cantigas te embalam ao girar. Criança divina que ensina ao brincar. A noite escura clareia com teu olhar. Estrela do dia que ensina a brilhar. Vovó Lua protege o teu sonhar. Vovô Sol te chama para despertar. Mãe Terra abençoou sua caboclinha. Pai Céu chorou de orgulho da sua estrelinha. Flor de Jurema encanta ao beija-flor. Canção nativa que encanta o cantador. Essa foi a Flor de Jurema, uma canção de uma criança, homenageando a nossa criança, que a gente consiga voltar à nossa infância com maturidade, com o aprendizado que a gente teve ao longo desses anos e consiga resgatar essa criança, consiga explicar para essa criança que o que aconteceu foi justamente o que precisava ter acontecido, que quem acredita em espiritualidade e reencarnação, é explicar para essa criança que essa criança pediu para passar por aquilo, que aquela criança precisava passar por aquilo e que aquela criança se tornou o adulto que nós somos hoje. É voltar e agradecer a criança pelo aprendizado e reconhecer que a criança tinha alguma coisa que hoje em dia é bem provável que a gente tenha perdido, que é a capacidade de brincar, a capacidade de imaginar coisas absurdamente lindas. E com o amadurecimento a gente acaba esquecendo disso e achando que hoje em dia, hoje eu me acho forte, eu sou um adulto, eu me acho forte. Mas se a gente analisar com carinho, a criança que era forte, porque ela passou por aquilo tudo, ela passou por um monte de coisa e brincava mesmo assim, né? Se hoje acontece alguma coisa, eu fico uns 2, 3 dias emburrado. A criança acontecia coisas com ela que deixava ela extremamente magoada e meia hora depois estava brincando, estava correndo rua, estava, né, no nosso tempo que a gente corria a rua, que a gente estava mesmo comentando as nossas brincadeiras, as brincadeiras estúpidas assim, né? Era brincar de pegar, era brincar de arminha, mas a gente brincava né, eu sei de mim, mas eu também sei de amiguinhos lá da infância, de crianças que tinham vidas realmente bem pesadas, bem, né, dificuldades mesmo. Alguns passavam necessidades até físicas, assim, falta de alimento, um alimento que tivesse sustância, mas eu não via aquelas crianças resmungando, eu não via aquelas crianças se queixando que queriam mais, elas estavam brincando.
Então, que a gente consiga lembrar desse tempo que as coisas aconteciam com a gente sentia assim, lógico que a gente sentia, mas a gente continuava brincando, a gente continuava imaginando um mundo diferente, vamos continuar com vamos tentar resgatar o máximo possível dessa ingenuidade tão sábia que nós éramos muito sábios, nós éramos muito fortes quando éramos criança. Então vamos acolher essa criança. Com certeza toda criança interior nossa tá machucadinha ali. Tem uma coisinha. Ninguém passa por essa vida. Até porque se não fosse para ter isso, nem passava. Pronto, já estava em outro plano já. Não tinha encarnado. Então, que a gente consiga abraçar nossa criança interior, que a gente consiga admirar e resgatar alguns valores que essa criança tinha que o adulto acaba achando que é bobagem, achando que é coisa de criança, aquela facilidade em brincar, aquela facilidade em superar as situações. Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar já. Tudo certo? Então tá, então dá um tchau aí. Então, tu vai cantar mais uma, não? Não, já é. Já é. Então, boa noite, né? Que a gente possa trazer todas essas virtudes da nossa criança divina, que é muito importante colocar no nosso dia a dia, né? E toda aquela alegria, força, como o Jacques estava dizendo, ser espontâneo, né? Como a criança é, verdadeiro, e aprender a brincar, ser mais leve, né? No nosso dia a dia. Gratidão, então, boa noite. Gratidão a cada um aqui presente, a cada coração aqui presente, cada energia aqui emanada e compartilhada. Até agradeço pelo belo momento. Agradecemos também, eu agradeço. Muito bom a troca, né? Que Deus continue abençoando você sempre. Que assim seja. A nós todos. Gratidão. Beijão, boa noite. Então, agradeço também do fundo do coração. Convido a se inscreverem nos meus canais, tanto do Facebook, essa página do Facebook que eu estou fazendo a live. Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Se inscreva no YouTube. E eu tenho o meu Spotify também com as minhas canções. Essas canções que eu cantei aqui estão no Spotify. No Spotify Jackson de Carpes. Está na descrição do vídeo. E esse programa, essa conversa de hoje, eu transformo num podcast e coloco lá no Spotify também, em outras plataformas de áudio. É só procurar o nome lá, Canção Nascente, que é essa proposta que a gente está trazendo agora aqui, de cantar um pouquinho, conversar um pouquinho, mas sempre nessa temática mais positiva, mais edificante mesmo. Tá bom? Então, brigadão. Fiquem com Deus e até a próxima. Quarta-feira. Às quartas-feiras eu vou fazer essa live a partir das 8h30 da noite. Vai ser uma meia horinha. Se tudo der certo, vai acontecer sempre assim. Até mais.